Olá, meu nome é Bertrand Aron e hoje eu vou estar partilhando com você um estudo bíblico cujo tema é confiança e firmeza. Hoje eu vou estar lendo Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sião era uma fortaleza que foi conquistada pelo rei Davi, uma fortaleza dos jebuseus. Ela ficava em cima de uma colina, em cima de um monte, também denominada Sião, encostada perto da cidade de Jerusalém. Posteriormente, o nome passou a designar toda a Jerusalém, e a cadeia de montanhas que a cercava foi denominada os Montes de Sião. O Monte de Sião era um símbolo de força, de firmeza, de poder. Isso era como se fosse uma grande localização de onde estaria o símbolo do poder de Deus aqui na terra. Tanto que sobre esse monte ficava o Templo de Salomão. A Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos conhecer, praticar e saber como ensinar para os outros o que significa confiar no Senhor. Uma confiança obtida por uma vida testemunhal, uma vida prática do dia a dia. Você confiar no Senhor não significa você simplesmente parar e deixar as coisas acontecerem da livre e espontânea vontade ao acaso. Não, não é assim que as coisas funcionam. Para que você tenha uma vida próspera, de acordo com os princípios do Senhor, você precisa realizar a sua parte humana. Você percebe que em todos os milagres que Jesus fez, houve sempre uma parte humana. Na multiplicação dos pães, por exemplo, houve a parte humana do garoto trazer aquela parte para que ele pudesse multiplicar. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala para que eles removam a pedra. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele fala para que os homens encham os talhes de água. E só depois que ele transforma aquela água em vinho. Então, o cristão, para que ele tenha uma confiança de uma forma correta, de uma forma bíblica, ele não deve se encostar nas meras circunstâncias da vida. Não, ele segue um padrão, ele segue uma ordenância, ele segue com ordem e com disciplina. Nós vemos isso na vida de todos os grandes homens de Deus, que eles tiveram a palavra, a lei do Senhor, muito firme, doutrinado para eles, desde uma idade muito jovem. E essa disciplina, essa confiança no Senhor, ela não foi abalada mesmo diante das circunstâncias. Nós vemos a história de José, por exemplo. José, ele passa por um deserto, ele passa por um sequestro, depois ele vai e é acusado injustamente de um crime altamente infamante que o leva para a prisão de forma bem denegrida. Chegando na prisão, ele decide ajudar as pessoas. Quando ele ajuda aquelas pessoas esquecem dele. De novo, José poderia ficar triste, magoado, mas não, ele se mantém firme nos princípios. Isso sim é confiar no Senhor, porque muitas vezes o cristão pode acreditar que ele precisa tomar atitudes diferentes para ter resultados diferentes. E não entende que talvez em alguns momentos ele está passando por um momento de provação. O que eu quero dizer com isso é o quê?
você como cristão, precisa ter os seus princípios resguardados na palavra de Deus. E o que não for contrário a esses princípios, aí você pode criar os seus próprios princípios, os seus próprios conceitos como pessoa, como ser humano. Lembre-se que confiar em Deus é o que nos torna ser inabaláveis como uma montanha. Não esqueçam da história do homem que construiu sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. O homem que construiu sobre a rocha representa aqui o homem que construiu a sua vida baseado em princípios bíblicos. Já o homem que construiu sobre a areia seria aquele que construiu a sua vida em cima de princípios mundanos, princípios carnais, princípios da carne. O fim foi o quê? Que veio a tempestade e a casa que estava firmada sobre a rocha resistiu, sendo que a casa que estava firmada sobre a areia não resistiu à tempestade e foi consumida. Assim também é aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, permanecem para sempre. Meu nome é Bertrand Aron, espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida.